Artigo 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade de justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo. Pausa aqui. Vamos analisar essa primeira parte do artigo. Salvo a gratuidade de justiça, por óbvio, havendo gratuidade de justiça, e outras disposições, né, gente? A gente sabe que existem outras situações legais que prevêem a isenção de custas, né? Por exemplo, a fazenda pública, né, não vai recolher custas antecipadamente. A gente tem algumas outras situações, por exemplo, as ações acidentárias, que a gente tem essa isenção de custas, né? Enfim, são várias as situações em que a gente não tem essa antecipação de custas. Então, salvo essas disposições, vai incumbir às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou que requererem no processo. Então, se você é autor do processo, está distribuindo a ação, você está pedindo, né, a prestação jurisdicional naquele caso em concreto, cabe a você que está distribuindo fazer a antecipação dessas custas. É isso que diz o artigo. Então, ele fala aqui, antecipando-lhes o pagamento. Você deve, então, antecipar o pagamento, né, dessas despesas ou atos que se realizarem ou requererem ou sejam requeridos no processo, desde o início. Agora vem em que momentos deve ser antecipado? Desde o início até a sentença final ou na execução até a plena satisfação do direito reconhecido no título. E aqui já entra uma dúvida que eu recebo aqui constantemente, inclusive até um pleito muito justo dos advogados. O que é importante aqui, doutor, doutora, que vocês saibam? A antecipação das custas, ela não vai se dar só no momento do processo de conhecimento. Não é só na fase de conhecimento. Isso é o que diz aqui o artigo. É do início até a sentença final ou na execução. Olha só, aqui claramente prevê que na execução é a parte que faz o requerimento é que antecipa as custas. Então, doutor, doutora, aquela taxa judiciária que você é intimado para pagar na execução dos seus honorários, qual é a previsão disso? Artigo 82 do Código de Processo Civil. Porque na execução, quem requer é que antecipa as custas. Só que aí é que está a grande sacada. Aí é que mora a grande sacada, tá? Porque com relação à antecipação das custas do processo de conhecimento, com certeza, quando chega lá na planilha, quase todos os advogados, corretamente, colocam o valor das custas que foram antecipadas durante o processo de conhecimento, eles já colocam ali na planilha da execução, que ele está pedindo a execução do réu para fazer o pagamento da condenação, e ele inclui ali as custas que foram antecipadas. Mas e as custas da execução? Gente, você pode já incluir na sua planilha as custas que você está antecipando naquele momento. Por isso, doutor, doutora, que eu, o tempo todo, martelo aqui com vocês, que vocês precisam se antecipar quando vocês fazem um requerimento. Olha a importância disso. Se você está entrando com uma execução, suponhamos, na sentença o juiz deu 10 mil reais de dano moral, tá? Você antecipou custas durante o processo e você está entrando agora com a execução. Tem a execução dos seus honorários e tem a execução do valor principal. As custas lá do conhecimento, da parte de conhecimento, já foram adiantadas e você coloca na sua planilha. E a taxa judiciária dos seus honorários? Você já deve antecipar nesse momento, quando você pede ali a execução dos seus honorários. Você incluiu seus honorários na planilha de execução para que o réu seja intimado a pagar? Você já faz o adiantamento dessa taxa judiciária. Com isso, você está ganhando o quê? Meses de processo. E por que eu estou te falando que você ganha meses de processo? Porque quando você se adianta, você peticiona pedindo
fazendo um determinado requerimento ao juiz, nesse caso, execução dos seus honorários, que está junto com a execução do valor principal, e você já se adianta na taxa judiciária dos seus honorários, você está evitando que o seu processo entre pelo menos mais umas 2 vezes na fila do processamento. Por quê? Porque quando aquilo chegar para o processante, e aí eu posso te dar a minha visão por trás do balcão, que é para isso que eu estou aqui, para te falar o que acontece para que você possa ganhar tempo, economizar em atos processuais. O processante vai olhar ali o seu pedido e vai verificar quais são as custas incidentes nesse caso. Se você não recolheu, ele vai fazer um ato ordinatório te intimando a recolher. Ou, em algumas serventias, ele vai fazer uma certidão e abrir conclusão para o juiz informando que aquelas custas não foram recolhidas. Só com isso, o seu processo já vai tramitar mais alguns meses na serventia. Em cada serventia, a gente tem uma realidade diferente. Em algumas, isso vai levar 15 dias, em outras, vai levar 6 meses. E aí vai depender muito de onde seu processo está tramitando. Então, se você já peticionou, incluindo ali a sua taxa judiciária pela execução dos seus honorários, você está economizando possivelmente alguns meses o recebimento dos seus honorários. E se você está fazendo isso desde o início da sua ação, você não concorda comigo que quando eu te falo que é possível acelerar o seu processo em pelo menos 12 meses, isso não é uma verdade? Isso não é plenamente possível quando você domina as custas processuais? É plenamente possível. Então, com isso você já ganhou meses.